Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia de aula de matemática. Vamos para mais um assunto abordado aí nas nossas OEs, são as funções trigonométricas. A gente vai falar só da função seno, da função cosseno, apenas relembrar aí o comportamento dessas duas funções, tá? Graficamente, inclusive. Beleza, pessoal? Então vamos lá? Então, primeiro a função seno. Denominamos função seno a função real, ou seja, os reais nos reais, que associa a cada número real x o número real seno de x, ou seja, f de x igual a seno de x, ou y igual a seno de x. Beleza, pessoal? Então, conforme eu vou atribuindo valores a x, eu vou calculando o seno desses valores e vou obtendo valores de y, ou seja, vou construindo pares ordenados, pontos no plano cartesiano, que a gente vai poder representar graficamente. Beleza? Claro que a gente vai atribuir valores a x, de preferência valores notáveis, valores que a gente conheça, o seno desses valores. Existem tabelas, que você encontra em livros, na internet, que trazem, valores para o seno de qualquer, ou pelo menos uma boa parte, dos números reais. Mas esses valores, na maioria dos casos, são valores irracionais e fica difícil, a gente procurar o ponto exato que representa esses valores, tá certo? Agora, atribuindo valores convenientes para o x, a gente consegue observar esse comportamento, da curva y igual a seno de x. A gente sabe que para x igual a zero, seno de zero é zero. Então, o ponto 0, 0, com certeza pertence, a essa curva que a gente chama de senoide. Agora, outros valores notáveis que a gente tem, o π sobre 6, que a gente viu na última aula, que é 30 graus, π sobre 4, 45, π sobre 6, 60 graus, π sobre 2, 90 graus. Aqui a gente tem todo o comportamento da função seno na primeira volta, ou seja, de 0 até 2π. Então, por exemplo, o valor do seno de 30 graus, a gente sabe que é meio. Então, está aqui o ponto, π sobre 6, meio. Lembrando que π é um número irracional, que aqui são valores reais. A gente não está falando, não está fazendo aquela associação de radiano, certo? É número real. Então, π é aproximadamente 3,14, Então, a gente coloca aqui 3,14 dividido por 6, dá pouquinho, mais que o meio, E aqui meio também, beleza. E assim a gente consegue observar esse comportamento que é cíclico, tá? Porque conforme eu vou para a próxima volta, esse gráfico, essa curva, ela vai repetir, a função seno é uma função periódica, de período 2π. A cada 2π você vai repetir essa curva aqui. Inclusive, como a gente está de R em R, tem todo esse comportamento também aqui para o lado negativo, certo? É que aqui a gente pegou um período, um ciclo, o ciclo de 0 a 2π. Tá ok? Com a função cosseno, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente tem aí, olha, que a função cosseno é aquela que vai associar cada número real x ao número cosseno de x. A gente vai fazer a mesma coisa, atribuir valores que sejam convenientes para o x e vai conseguir observar o comportamento gráfico dessa função. A gente vai ter aí a nossa cossenoide. É isso? Então, tá aí os mesmos valores, valores notáveis, que variam aí de 0 a 2π, π sobre 6, 30 graus. O cosseno de 30 graus é
raiz de 3 sobre 2, que dá, arredondando aí, né? 0,9 aproximadamente. Então, a gente vai ter esse comportamento que, observe, apesar de ser uma curva parecida, como ela passa, né, por pontos diferentes, né, no primeiro ciclo você acaba tendo aí uma curva distinta da senoide, tá certo? Mas se você olhar de uma forma mais ampla para esse gráfico, você vai ver uma curva bem parecida, apenas passando, né, por pontos diferentes da outra. Tá ok? Beleza, pessoal. E com isso, a gente consegue aqui informações importantes, principalmente no que diz respeito ao sinal, né, do seno. Então, por exemplo, se eu pegar valores positivos, né, ou seja, valores no primeiro quadrante para o x, eu vou encontrar valores positivos para o y. Tá certo? Então, no primeiro quadrante, o seno ele é positivo. No segundo quadrante, a mesma coisa, certo? Basta você lembrar que no ciclo trigonométrico, o eixo vertical é o eixo dos senos e o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Então, qualquer imagem, né, da função seno que esteja acima do eixo y vai ser positiva. E qualquer imagem que esteja abaixo do eixo y, do eixo x, perdão, no caso terceiro e quarto quadrantes, aí a imagem da função seno será negativa, tá certo? E aí a gente tem aqui aspectos de crescimento ou decrescimento da função, né, que são importantes, mas que nem vem ao caso aqui na nossa discussão agora, tá? Para o cosseno, vale a mesma ideia, só que aí o que acontece? Muda a referência que a gente tem de eixo, né? O eixo dos cossenos é o eixo horizontal. Então, a gente tem cosseno positivo à direita do eixo dos senos. E a gente tem cosseno negativo à esquerda do eixo dos senos. Por isso, o cosseno ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante, e negativo no segundo e no terceiro quadrante. Tá legal? Muito bem. Resolvendo um exemplo aí, eu gostaria de determinar o valor dessa expressão. A y é igual ao seno de 3π sobre 2, menos 3 vezes o cosseno de 180 graus, sobre 3 vezes o seno de 90 graus, mais o cosseno de 2π. Observe que todos esses valores aí, essas medidas de arcos que se apresentaram aí, todas elas são notáveis, né? 3π sobre 2, por exemplo, lembrando que π sobre 2 são 90 graus, 3 vezes 90 graus são 270 graus, né? E 2π, 360 graus. Né? Na verdade, 2π tem o mesmo ponto, né, que o representa que o zero. Né? Falar cosseno de 2π é a mesma coisa que falar em cosseno de zero. Então, vamos lá. Quanto seria o seno de 270? Observe que o ponto que representa 270 graus, ele está, né, entre o terceiro e o quarto quadrantes. Né? Ele vai ter um valor negativo para o seno. Né? Ele está na parte de baixo, né, abaixo do eixo dos cossenos. Né? A gente vai ter isso aí, pessoal. Olha, o seno de 270 menos 1, menos 3 vezes o cosseno de 180. Isso aí você vai visualizar lá no círculo trigonométrico. O cosseno de 180 também é menos 1. Isso são valores que, na verdade, a gente acaba memorizando, porque são valores notáveis, a gente deve memorizar, tá bom? Embaixo a gente tem 3 vezes 1, o seno de 90 graus vale 1, e o cosseno de 2π, né, a mesma coisa que o cosseno de zero, vale 1. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, essa era a nossa aula de hoje.
dando uma passada aí rápida nessa questão dos sinais e tal, tá bom? E no comportamento gráfico, só para a gente relembrar isso aí. Ok, pessoal? Grande abraço e amanhã tem aula. Tchau, tchau.